Resultado dessa final da Libertadores. Vamos ficar aqui no ar 4 horas com vocês. Tem muita coisa para a gente conversar. Já vamos começar agora com as informações do Eudes Júnior, que está acompanhando o Palmeiras, para depois a gente conversar com o Rafa e com o Losetti também. Olá, Karine, Rafa, Losetti. Um abraço para você que está sempre com a gente aqui no Troca de Passes. O Palmeiras, que desembarcou no Rio de Janeiro nessa quarta-feira, fez hoje o seu primeiro treino na cidade, no estádio Newton Santos, às 13h20 da tarde. A delegação deixou o hotel aqui, bem próximo ao Parque Olímpico da Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro. Alguns torcedores estavam presentes aqui junto à grade, os jogadores acenaram para esses torcedores e seguiram para o estádio Newton Santos, casa do Botafogo, onde o time fez o primeiro treino no Rio de Janeiro. Volta a treinar lá nesta sexta-feira e antes tem a coletiva amanhã no Maracanã, palco da decisão, às 2h15 da tarde, do técnico Abel Ferreira, do capitão Gustavo Gomes. Na sequência, o reconhecimento do gramado no Maracanã e aí o segundo treino no estádio Newton Santos, a exemplo do que aconteceu hoje. Ontem, no Troca de Passes, nós falamos muito sobre a escalação do Palmeiras, né? A possível escalação, aqueles 12 jogadores que foram poupados da relação no empate contra o Vasco pelo Brasileirão. E aí ficava aquela situação. Rony, artilheiro do Palmeiras na Libertadores, com 5 gols ao lado do Luiz Adriano, ou o William? Isso porque o Rony se recuperou recentemente de lesão. O William entrou bem no time como sempre. Aí para muitos havia dúvida ali entre Rony e o William. Muitos acreditam, porém, que os dois podem jogar juntos. Não necessariamente o William começa no banco de reservas. Ele pode entrar no time com o Luiz Adriano e com o Rony. E aí quem sairia? Um jogador de meio campo, o Zé Rafael, ou o Rafael Veiga, ou até mesmo o Marcos Rocha, com o Gabriel Menino sendo deslocado pela lateral direita. Enfim, são várias as possibilidades do técnico Abel Ferreira. Só teremos essa certeza mesmo no sábado, como também já é certo que o Palmeiras vai entrar em campo com a camisa verde, calção branco, meia verde. Outra questão é o calor. Por isso o treino num horário muito próximo ao da decisão no sábado às 5 da tarde. Hoje o Palmeiras treinou às 4 horas da tarde, uma espécie de ambientação também. Temperatura altíssima no Rio de Janeiro. Aqui na Zona Oeste, por exemplo, acima dos 35 graus durante toda a tarde. E a expectativa também para o sábado. A previsão é que na hora do jogo a temperatura esteja entre 35 e 37 graus. E aí, como lembra o nosso companheiro Martim Fernandes no GE. Globo, a partir dos 32 graus, segundo o protocolo da Conmebol, a possibilidade de parada para hidratação dos atletas, o que provavelmente vai acontecer, mas essa decisão será tomada no sábado, no dia do jogo, pela Conmebol. Enfim, ainda há dúvida sobre os 11 do Palmeiras, time titular que vai entrar em campo contra o Santos. Mas o que vai pesar na avaliação de vocês, Karine, Rafa, Losetti, para essa escolha do Abel Ferreira? A experiência? Por exemplo, o William é um jogador muito experiente, campeão da Libertadores em 2012 pelo Corinthians, assim como o Marcos Rocha foi campeão da Libertadores em 2013 pelo Atlético Mineiro. Pesa mais a experiência ou também fica na memória do técnico aquele jogo que para muitos foi o melhor do Palmeiras nessa campanha da Libertadores contra o River Plate lá na Argentina, com o meio-campo de garotos, né? Danilo, Gabriel Menino, Patrick de Paula também jogou naquela partida. Ele não está na lista dos 12 poupados para o jogo contra o Vasco, por exemplo. Por isso eu disse que são muitas as possibilidades. Mas na avaliação de vocês, pesa mais a experiência ou essa garotada que mostrou o serviço? Lembrando que o Palmeiras disputa todas as edições de Libertadores de 2016 para cá. Essa é a melhor campanha. Nesta edição, 29 jogadores utilizados, 8 foram formados nas categorias de base. 27%, portanto. E é o maior percentual, é a maior proporção de jogadores da base utilizados na Libertadores de 2016 para cá pelo Palmeiras. O que pesa mais então? O serviço mostrado pela garotada ou a experiência? Deixo com vocês. Um abraço. Muito obrigada pela batata quente, Eudes. Abraço. Vou passar rapidamente para o Losetti, para na sequência, rapidinho, a gente também escutar as informações do Santos, que o Eric Faria já vai trazer aqui no Troca de Passes. E aí, Losetti, resume para a gente essa batata quente. Eu acho que pode se unir as duas coisas, Karine. Não é preciso escolher entre elas o Rony e o William. Eu acho que vai jogar um dos dois. Não acredito que ele escale os dois juntos. Esse triângulo de meio campo com o Danilo, o Zé Rafael e o Gabriel Menino caindo um pouco mais pela direita. O Rafael Veiga à frente deles, com muita
liberdade para chegar na área, para finalizar, para se juntar aos atacantes, para aproveitar o espaço que o Luiz Adriano abre com movimentação. O Luiz Adriano outro dia levou o Gil para passear no jogo, no Clássico Paulista, e o Rafael Veiga fez o gol exatamente ali. Então, já existe um entrosamento. Eu acho que tanto o Rony quanto o William estão absolutamente inseridos nisso, e nenhum dos dois vai tomar o lugar de um garoto. Eu acho que o Patrick de Paula não é titular do Palmeiras, ele pode jogar para cumprir uma estratégia mais específica, como foi lá em Buenos Aires, e é um conforto saber que você pode colocar um garoto para se defender numa linha de 5, para ter um meio-campo mais forte, com transição mais forte, mais vertical, e ele vai entregar. Agora, o Danilo me parece que é titular, o Gabriel Menino, para mim, é indiscutível, talvez seja o grande jogador, o jogador mais talentoso do Palmeiras, e é muito difícil falar isso, porque o Rafael Veiga está fazendo muito gol, o Luiz Adriano idem, o Rony na Libertadores também, o Everton, esse talvez seja o grande craque do Palmeiras, o Gustavo Gomes é um ótimo zagueiro, mas o que o Gabriel Menino evoluiu com os passes verticais, como ele encontra esses jogadores que fazem o gol, como ele acelera a jogada, como ele simplifica a vida de todos eles. Então, acho que o Palmeiras tem sim mais possibilidades. Se você pegar o elenco, o do Palmeiras, para mim, é mais qualificado. Só que teremos 11 contra 11, o futebol não mudou, né, Karine? Então, será uma final absolutamente igual, na minha opinião. Valeu, Losetti. Daqui a pouquinho eu quero escutar o Rafa sobre o que vai dizer, que já tem pergunta, inclusive, no boletim, nas informações aqui que o Eric Faria vai trazer pra gente. E essa bola vai ficar com o Rafa. Gente, mas tá tendo Velozes e Furiosos de novo lá na casa do Losetti. Vamos escutar o que disse aí o Eric, então, trazendo as informações pra gente. Oi, Karine, estou eu aqui de novo no Troca de Passes com o noticiário do Santos. Boa noite para você, para o Rafa, para o Losetti e para todo mundo que está acompanhando o programa. Mais um dia muito tranquilo aqui no Hotel do Santos. Mais cedo, um pouquinho, quando o time saiu para o treinamento no CT do Fluminense, tinha uma garotada aqui, fizeram um barulho, mostraram bandeira do Santos e tal, mas garotada carioca. E ao que parece, o torcedor carioca, pelo menos o que eu vi aqui, que eu percebi nas ruas, Carioca meio que adotou o Santos nessa final contra o Palmeiras. Inclusive, um desses meninos entregou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para o Cuca. A gente sabe que o Cuca é muito religioso, devoto de Nossa Senhora. Várias vezes, à beira do campo, usa uma camisa com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ele ficou muito agradecido, fez um sinal de positivo, inclusive, para esse menino, torcedor do Flamengo, que presenteou o técnico do Santos. Falando do time mesmo, da equipe que vai entrar em campo, o Santos não tem problemas, né, para a escalação, não tem jogadores machucados, todos os jogadores já foram testados e tudo deu negativo para a Covid-19. Então a gente vai tentar arriscar aqui um provável time do Santos para enfrentar o Palmeiras nesse próximo sábado. O goleiro vai ser o John, lateral direito Pará, Lucas Veríssimo e Luan Pérez na zaga. Esse, inclusive, vai ser o último jogo do Lucas Veríssimo. Ele está se transferindo para o Benfica. Na lateral esquerda, o Felipe Jonathan. No meio-campo, o Alisson, o Diego Pituca. E aí tem uma dúvida entre o Lucas Braga e o Sandri. Essa dúvida é muito em função de como o Palmeiras vai estar em campo, dos estudos que o Cuca e a sua comissão técnicas estão fazendo. E no ataque, claro, Marinho, Caio Jorge e Soteldo. Eu ficaria só com essa dúvida mesmo do Lucas Braga e do Sandri ali no meio-campo, que muda um pouquinho o estilo de jogo, mas aí é papo para o Rafa e para o Losetti poderem desenvolver. O Santos treina novamente amanhã no CT do Fluminense, mas antes tem um compromisso no Maracanã. O pessoal vai lá ver como é que está o estádio. Eu já vi algumas fotos do gramado e parece um gramado espetacular para esse jogo. E o Cuca e o capitão Alisson vão participar de uma entrevista coletiva, uma entrevista presencial, o que é uma grande novidade para todo mundo, né? Para toda essa comunidade do futebol. Há muito tempo a gente não tem algo assim, uma entrevista coletiva presencial. Bom, eu vou me despedindo aqui do Hotel do Santos, né? Eu devolvo para vocês aí no estúdio e eu vou fazer uma pergunta. Tocou a sirene, né? O pessoal se assustou. Eu, quando estou aí no estúdio, eu tomo alguns sustos. Bom, a pergunta é a seguinte. Pela quarta vez, a Libertadores vai ser decidida por times do mesmo país. Pela terceira, entre times brasileiros, a gente já teve São Paulo e Atlético Paranaense, São Paulo e Internacional, Boca Juniors e River Plate, foi a final argentina, e agora temos Palmeiras e Santos. Rafa, Losetti, Karine. Dessas 4 finais, Santos e Palmeiras é a mais equilibrada? É aquela que a gente bota 50% para cada lado? Ou vocês acham que essa tem um favorito muito maior do que nas outras não tinha? Eu me despeço, um abraço para vocês. Quero ver o que vocês vão responder, hein? Primeiro eu preciso me recompor aqui. Eu perdi a audição por alguns minutos. Eu não consegui nem escutar a pergunta do Eric, porque a
sirene tomou conta. Bom, vamos colocar de novo aí, ó. Santos e Palmeiras é a final da Libertadores com times do mesmo país mais equilibrada? É a pergunta do Eric. E que teve a nossa senhora sirene tocando aqui, me ensurdecendo, Rafael Rezende. Ainda bem que para o pessoal que está acompanhando a gente que o programa hoje é mais cedo, né? Então não deve ter assustado ninguém já tendo ido dormir, né? Olha, botaram no volume máximo aqui, Rafa, no estúdio. Ah, sim, foi parrudo, chegou alto aqui em casa. Então, quando a gente fala sobre clássico, né, a gente está falando do que aconteceu entre River e Boca. Por esse prisma, a distância entre River e Boca era maior do que qualquer distância que a gente possa apontar entre Santos e Palmeiras em desempenho na temporada, por mais que o Palmeiras tenha mais da onde tirar, né? O Santos, a gente falava durante a semana, é mais um trabalho de reconstrução e superação para atingir esse nível e essa final de Libertadores, e um Palmeiras, por mais que tenha mudado de comando no caminho, é uma equipe talhada, né, pelo investimento que faz, pelo grupo de jogadores que tem, para chegar a decisões como essa, né? O Santos é menos planejamento, por mais que o Palmeiras também tenha corrigido rota, corrigido rumo dentro da temporada. Mas se a gente fizer o apanhado das 4 decisões, eu não acho que seja... Aqui. Desculpa, Karine. Eu troquei de fone porque estava passando moto, estava sumindo, então eu troquei de fone e mutei aqui para não atrapalhar vocês. Você quer colocar o chinelo do Rafa mesmo, né? Não, eu quero responder rápido para não te atrapalhar. Vai lá. São Paulo e Inter foi tão equilibrado quanto. São Paulo e Atlético Paranaense, o São Paulo era melhor e o River era bem melhor que o Boca Juniors, apesar da igualdade de peso de camisas. Acho que Santos e Palmeiras é tão equilibrado quanto foi São Paulo e Inter, com o charme de ser um clássico estadual, um clássico paulista. Fechamos a conta aqui e o Grêmio fez mais um. Por enquanto está 3-2, Flamengo na frente, mas o Diego Souza marcou mais um gol para o Grêmio. Depois a gente vai mostrar o gol, também melhores momentos. A gente vai repercutir também quando essa partida acabar. Tá 40 minutos do segundo tempo e, inclusive, chegou aquele momento, Rafa, Losetti, e a gente também acompanhar a reta final dessa partida.